Não faz o menor sentido você continuar trabalhando 5, 6, 7, 8, 10 horas por dia e ser pobre. Então é toda uma máquina de comunicação que, se você faz parte dessa manada, você pensa igual a eles. E aí é impossível enriquecer. É impossível enriquecer se você tem essas crenças profundas dentro de você. Está com 5,4 milhões de seguidores lá e todas as semanas chegam 30 mil seguidores novos. E essas pessoas vêm em busca do quê? De construir uma vida mais livre, de construir uma vida épica, uma vida magnífica de fato. Estou dizendo uma vida sem problemas? É óbvio que não. Todas as vidas têm desafios, mas fazer da tua vida uma obra de arte. Onde você olha pra tua vida e fala, poxa, cara, eu trabalho com alguma coisa que eu amo, eu não sou medíocre de trabalhar com alguma coisa que eu não ame, de fato, que não tenha paixão. Tendo problemas nesse trabalho, não tem nenhuma questão em relação a isso. Então, carreira é uma parte importante. A parte de relacionamento amoroso, estou num relacionamento onde eu tenho amor, tenho conexão, tenho libido com aquela pessoa, sou fiel, sou um parceiro. Essa é uma outra parte importante. A parte de prosperidade financeira. Você tem que se preocupar com isso. Não faz o menor sentido você continuar trabalhando 5, 6, 7, 8, 10 horas por dia e ser pobre. Isso é uma desgraça. Você não pode fazer um pacto de, tá tudo bem ser pobre. Puta que pariu, não tá tudo bem ser pobre. Não vem com essa. Você tem que entender os caminhos que vão fazer você pegar o que você faz hoje, escalar isso, talvez até mudar de carreira, mudar de profissão, mudar a forma como você faz e prosperar financeiramente. Isso é uma parte importante. Aí vem a parte de saúde e energia. Como é que eu vou querer ter uma vida longeva para aproveitar tudo isso, aproveitar minha esposa, meu marido, meus filhos, aproveitar o dinheiro, aproveitar o meu propósito, meu legado, se eu não tenho saúde, disposição, tô morrendo ali com 60 anos de idade, eu tô com 35 e sinto dores nas costas, não faz o menor sentido isso. Então, uma outra área da construção de uma vida épica é saúde e disposição. E a quinta área é espiritualidade, cara. Espiritualidade. Sentir um preenchimento na alma. Mas não de forma teórica, não lendo um livro de uma religião, não é isso. Não tem nada contra. Se você lê o Corão, lê a Bíblia, isso tudo é importante. Mas é colocar aquilo na prática. Talvez ler um pouco menos sobre a história de Cristo e ser um pouco mais como Cristo era. Em relação a julgar as pessoas, em relação a ajudar as pessoas, em relação a fazer o bem para as pessoas, de fato. Em relação a não caçoar as pessoas pelas costas, em relação a tudo isso. Então, essas 5 áreas são cruciais. Se você não tem um propósito na tua vida hoje, faz um pacto comigo. Pega essas 5 áreas. Carreira, se desenvolve o máximo que você puder, trabalha com uma coisa que você ama e tal. A parte de relacionamento amoroso, arruma uma mulher, cara, arruma um homem, sabe? Segue uma vida junto, lindo com essa pessoa. A parte de prosperidade financeira, enriquecer, saúde, energia, mete a porra do shape e espiritualidade, que é uma parte importante. Então, eu uso o Instagram para me comunicar em relação a isso. Existe todo um tabu em relação a dinheiro no Brasil. Você quer arrumar inimizade? Chega numa mesa de formatura, você chega lá, e aí você sentou na mesa, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Marcelo, João, Renata, tudo bem? Como é que você tá? Wendel, meu nome. Você ganha quanto? De cara você pergunta. É um puta tabu. As pessoas falam, o que é isso? Você quer saber quando eu... Pra você ter ideia, teve uma amiga da Karina que ela quase acabou a amizade assim com a Karina. Quando eu cheguei, ela tava lá falando e tal. Não gosto do meu trabalho. Eu falei, quanto você ganha? Ela, mas como assim? Eu falei, é pecado? Você tem vergonha? Não, eu não tenho vergonha, eu tenho orgulho. Então me diz se você tem orgulho. Ela ficou, sei lá, 1 ano pra me falar quanto ela ganhava. Fabrícia, um beijo pra você, tá? Hoje, tipo, super amigos de novo, aquela coisa toda, mas ela ficou com isso. Então é um tabu. As pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de entender que quanto mais você gera, agrega pra vida das pessoas, mais dinheiro você faz com aquilo. As pessoas mais ricas, via de regra, são as que impactam mais positivamente a vida das pessoas. Anota isso aí, você precisa tatuar na sua testa. Como é que é? Repete isso aí que eu quero... As pessoas mais ricas são aquelas que mais impactam positivamente a vida das pessoas. Se você é uma pessoa que impacta positivamente a vida de uma pessoa, poucas pessoas, você vai gerar pouca riqueza. Se você é a pessoa que impacta a vida de milhares de pessoas, igual vocês impactam aqui, a quantidade de visualizações que vocês têm, a quantidade de inspiração que vocês levam, com todos os atletas, com todo esse ecossistema que vocês criaram, vocês impactam muitas pessoas. E é por isso que você anda de Porsche, merda. As pessoas têm dificuldade em entender isso. Aí o outro cara lá, que não agrega nada, que é um marombeiro, que vai lá, o cara treina lá no arrasta-ferro, lá no interior lá, e aí o cara fica puto com você, porque o cara tá se ferrando um tempão lá, agregando só pra ele, o cara não tem uma conta de Instagram, que ele motiva as pessoas, não faz porra nenhuma em relação a isso, e fica puto com você. Como é que pode? O cara tá no shape, o cara tem a empresa, o cara tem um CT que treina os atletas que estão indo pro Olímpia, e eu nunca na minha vida vou pro Olímpia, e o cara agrega, o cara é rico ainda. Não, eu preciso falar mal dele. Então existe essa crença nas pessoas que as pessoas que têm dinheiro
dinheiro estão passando outras pessoas para trás. As pessoas que fazem dinheiro só têm dinheiro porque enganaram alguém. E as pessoas não conseguem entender que por trás de um energético Life Strong desse tem um ser humano que foi lá e criou a empresa. O cara come batata Pringles e ele não consegue entender que lá atrás teve um desgraçado que criou a batata. E ele está comprando porque alguém criou. Então, o cara vende muitas batatas para muitas pessoas, ele ficou multimilionário. E o cara não consegue entender que ele pode começar a fazer hoje batata frita em casa e entregar pelo iFood. E daqui 30 anos, ele vai ser o dono da próxima Pringles. Ele não consegue entender, porque ele tá muito ocupado vendo Big Brother e sabendo da vida da Carol Conká, cacete. As pessoas acham que o ter dinheiro tá ligado a você passar outras pessoas pra trás. E é justamente o oposto. Mas as pessoas, elas têm esse ranço. E sabe de onde vem isso, cara? Na nossa cultura. Quando você era criança, isso acontecia comigo. Quando eu era criança, meus pais estavam vendo novela. E eu passava lá e via um pouco de novela. Natural, você é criança e tal. Aí eu lia gibi, entende? Qual era o super-herói que eu mais adorava? Cara, o super-herói que eu mais adorava era o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha era o quê? Pobre, desgraçado. E aí o que acontece? Quem era o vilão? É o cara rico. Aí a gente pega o quê? O maior canal de massificação de cultura no Brasil. Mas é uma narrativa que existe. O que é esse maior canal de massificação de cultura no Brasil? Novela. E quase sempre quem é o vilão? O rico. Quase sempre quem que é o mocinho? É a menininha da favela. A menininha da favela trabalha na casa da rica e ela é humilhada pela rica. A dona Ana Scarpelli, né? Que anda de taie e colar de pérola, que ri assim e humilha a menina. Aí o que acontece? Por que isso acontece? Porque a Globo e os outros veículos de comunicação, todo mundo todo, precisa criar identificação. Tem mais pobre ou rico no mundo? Tem mais pobre. Então eu preciso fazer com que as pessoas pobres se identifiquem com o herói. Então eu amarro uma amarração de história do começo até o fim, onde as pessoas ficam torcendo para a pessoa mais pobre, porque se identificam. E no final, o que acontece quase sempre? A pessoa pobre fica o quê? Rica. Rica, Katsu! Você entende? Então assim, aí cria-se essa ilusão de que o ter dinheiro é ruim. E aí é muito louco isso. Quantas vezes você viu uma notícia do tipo assim: jovem bilionário pagou todos os impostos do mês e está quites com a Receita Federal? Quantas vezes você viu isso acontecer no Jornal Nacional? Não aparece, porque isso não gera tração. Agora, tração da notícia, todas as vezes que alguém vai lá e rouba, bota dinheiro na cueca e tal, bum, a mídia expõe isso. E aí vai criando uma situação de que ter dinheiro é ruim, é desonesto. Ter dinheiro é desrespeitoso. Então é toda uma máquina de comunicação que, se você faz parte dessa manada, e eu bato muito duro nisso, né? Saia da manada, você pensa igual a eles. E aí é impossível enriquecer. É impossível enriquecer se você tem essas crenças profundas dentro de você, entende? As pessoas precisam romper com isso. Então, exemplo, tá? Educador físico. Vamos falar como é que ele poderia tá fazendo muito mais dinheiro que com a bosta numa academia e ele tá perdendo dinheiro com isso. Tem um educador físico. Ele vai lá e ele consegue cuidar de uma quantidade de pessoas no salão de musculação. Existe uma cabeleireira. Ela consegue fazer X escovas naquele dia. Então, aquela cabeleireira ajudou naquele dia 10 clientes. Ela não consegue ajudar 100. Ela vai morrer de ler. Ela tem que trabalhar, 20 horas por dia. Não dá. Então, ela ajuda uma quantidade de pessoas. Perceba, quanto mais pessoas eu ajudo, mais dinheiro eu faço. Ajudar pessoas a fazer dinheiro. O educador físico não consegue ficar o tempo todo no salão. Ele não consegue cuidar de 300 alunos, então ele consegue cuidar de uma parte dos alunos. Agora, como é que eu faço para poder enriquecer? Eu tenho que ajudar uma quantidade de pessoas. Quem enriquece? A dona do salão de beleza. Ela contrata cabeleireiros e ela, através de vários cabeleireiros, consegue agora atender 200 mulheres, 200 clientes num dia. Aquela dona do salão ajudou mais pessoas através da mão de obra da equipe dela. Pronto. A equipe ganhou. O cliente ganhou um bom atendimento e aquela pessoa ganhou muito mais. Isso explica a cabeleireira andar de motinha e a dona do salão andar de Audi. E isso é honesto, isso tá tudo ok. Entende? Então, se você quer romper e ir para um nível diferente financeiramente, você tem que pensar em impactar a maior quantidade de pessoas. Quanto mais pessoas você impactar positivamente, quanto mais pessoas consumirem seu produto, serviço, informação, não importa, mais dinheiro você vai fazer. Porque você está ajudando mais pessoas. É um princípio lindo. Eu ajudo pessoas, muitas pessoas. Eu ganho muito dinheiro. Hoje, Renato, eu faço exatamente a mesma coisa que eu fazia 15 anos atrás quando eu comecei. Eu treino pessoas. Só que antigamente eu colocava 30 pessoas num treinamento. Era 3 meses para fechar 30 alunos. Então aquilo ali, malemar, pagava minhas contas. Malemar pagava a comissão do cara que me ajudou a vender ali, da pessoa da minha equipe. Então eu tinha pouco impacto, transformava os clientes, poucos clientes, e com isso eu ganhava pouco dinheiro. Fazia pouco dinheiro. Então, o que mudou? A internet fez a mensagem que eu tinha chegar para muitas pessoas. Porque antes, lá atrás, eu tinha 5 mil seguidores no Instagram. Hoje eu tenho 5,4 milhões de seguidores. Eu faço a mesma coisa, só que a exposição é gigantescamente diferente. Então, eu chego em mais pessoas, ajudo mais pessoas de graça e vendo para uma parte dessas pessoas. Aí é a diferença de fazer, por exemplo, 5 mil reais por mês e 14 milhões de reais por mês, que aconteceu mês passado. Mas o trabalho era o mesmo. Era o mesmo.
mesmo, isso que eu quero que você entenda. Então, a forma de entregar mudou. E as pessoas não estão sabendo lidar com isso. As pessoas estão sentadas em cima de uma mina de ouro, que é o celular, entende? E as pessoas não estão sabendo utilizar isso aqui para poder fazer negócios. Todos nós somos escravos de algumas coisas. E o primeiro movimento os primeiros grilhões que colocam na gente, as primeiras correntes que colocam na gente, é as correntes ligadas à criação que você teve, as crenças que você teve que vieram dos seus pais. São os moldes mentais, os modelos de mundo, né? Minha mãe tem os modelos de mundo dela, meu pai também. Isso foi passado para mim. E muitos desses modelos me limitavam e me limitam até hoje. Mas é natural, é um jogo. Você não vai conseguir que seu pai não te limite, sua mãe não te limite. Isso é natural. Essa criação vem. Vai de você descobrir através de um ambiente de desenvolvimento humano. Isso aqui é um ambiente de desenvolvimento humano, um curso, um livro, uma conversa com um grupo de homens e mulheres que estão buscando evoluir, ambiente de desenvolvimento humano. Quais são as crenças que você tem que estão arraigadas, profundas, e quais são as novas crenças que você tem que ter? Crenças moldam completamente o comportamento das pessoas. Por que eu ajo de um jeito? Por que eu sou infiel? Por que eu sou uma pessoa que não consegue manter dinheiro na minha vida? Por que eu sou gordo? Por que eu sou viciado em maconha, cocaína? Por que eu sou viciado em jogo? Por conta das crenças que você tem. As pessoas não têm a menor ideia, as pessoas são analfabetas em relação a quais são as crenças que dominam as suas vidas. Quais são as necessidades que dominam as suas vidas. Então, essas pessoas não são livres porque nem sabem o que está pilotando as suas vidas. As pessoas acham que elas tomam as decisões nas vidas delas. Isso é mentira. Quem toma as decisões na sua vida são suas crenças, valores e necessidades. Aí eu pergunto, quais são suas necessidades? A pessoa não sabe quais são as necessidades dela. Quais são suas crenças? A pessoa não sabe. Quais são seus valores? A pessoa não sabe. Então essa pessoa, ela vive no mundo como um Walking Dead, ela é um zumbi. Ela vive e vai tomando decisões conforme os ventos sopram. As pessoas não sabem quais são suas crenças, valores, não sabem quais são suas necessidades. Um filho diz que não ama mais e desestrutura uma mãe completamente. A mãe agora quer se matar. Você entende? Então assim, as pessoas não têm isso. Então como que eu desenvolvo isso, Wendel? Vocês têm que estar em ambientes de discussão e de busca de desenvolvimento humano. Então qual é a grande questão ali? Eu preciso trabalhar minhas crenças, ir para movimentos de desenvolvimento humano, porque lá eu começo a rever minhas crenças. Foi o que aconteceu comigo.